O cenário atual nos convida à reflexão. Nos dizem os espíritos que o que está a acontecer não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo ou uma raça. Trata-se de um movimento universal, um movimento imperceptível que se opera em todo o globo, gerando mudança no campo das ideias e das relações a operar-se no sentido do progresso moral. São verdadeiros desafios morais o que teremos que enfrentar em meio às conquistas tecnológicas que tanto facilitam as nossas vidas, como também oferecem possibilidades nem sempre saudáveis. E esses desafios morais da atualidade, nos dizem os espíritos, estão intrinsecamente ligados à transição planetária, onde a Terra passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, para conversar sobre essa temática, nós convidamos o tarefeiro da FEAL de Teresina, Wesley Mendes, que vai conversar conosco sobre esses desafios morais da humanidade. Então, seja muito bem-vindo, Wesley, ao nosso momento. Obrigado por aceitar participar conosco. Eu é quem agradeço, Dora. Obrigado. E estamos aqui à disposição para que a gente possa conversar um pouco. Ótimo. Nós vamos iniciar o nosso trabalho e hoje nós vamos ter um enfoque direcionando mais para a codificação. Inicialmente, Wesley, eu vou fazer essa citação que está lá na Gênese, que eles dizem, os espíritos disseram a Kardec, nesse quinto livro da codificação, a Gênese, no capítulo 18, que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Que tempos são esses marcados por Deus? Bom, Dora, e os nossos amigos que vão nos assistir, estão nos assistindo. A Gênese, tá? Ela nos traz uma explicação desses tempos marcados por Deus, tá? Mas, para explicar isso, a gente tem que falar sempre, tá? Sempre lembrar de que esses tempos não representam acontecimentos miraculosos ou sobrenaturais. Para que a gente possa responder que tempos são esses, tá? A gente precisa delimitar isso. Porque, como muitos querem que pareça, tá? A existência de milagres ou coisas sobrenaturais em decorrência de uma interpretação equivocada do próprio livro de Apocalipse. Tá? Então, a gente começa por aí. Não representam acontecimentos miraculosos ou sobrenaturais, mas são momentos naturais do progresso da humanidade, determinado pelas leis divinas que regem o universo. Tá? No próprio texto da Gênesis, diz assim, quando a humanidade está madura para subir um degrau. Este é o momento. Tá? Esse é o tempo marcado por Deus. Quando a humanidade está madura para subir um degrau. No texto da Gênese, que são chegados os tempos, Kardec explica que tudo na criação obedece à lei universal de progresso. Tá? Que atua tanto no plano físico quanto no plano moral. A Terra também evolui fisicamente. Tá? E, ao mesmo tempo, os espíritos que nela habitam evoluem moralmente. Espíritos, diga-se de passagem, encarnados ou desencarnados. Então, quando se afirma que chegaram os tempos, quer dizer que a humanidade alcançou um grau de maturidade que exige um novo passo em sua evolução moral. Quando a gente está ali na
no primeiro ano do ensino médio e passa nas provas e consegue chegar ao fim do ano com uma média favorável, significa dizer que eu atingi uma maturidade que eu já posso ir para o segundo ano. Tá? E assim é toda a nossa vida. Esses tempos representam um período, portanto, um período de regeneração da humanidade, tá? Em que novas ideias, novos valores, tá? Novas formas de organização social começam a substituir antigos padrões, tá? Baseados em quê? No egoísmo, no orgulho, na violência, na inveja, todos aqueles sentimentos que ainda nos atrasam. Então não se trata de um decreto arbitrário divino, como muitos querem. Dia tal, eu vou te dar aí um novo mundo regenerado. Não. É um resultado natural do progresso coletivo dos espíritos. Tá? A gente tem que trabalhar. A gente tem que, para merecer isso, a gente tem que trabalhar e, à medida que vamos merecendo esse resultado, o progresso vem através desses mundos, né? Mundos melhores em que somos chamados a habitar, tá? Assim como na natureza há estações e ciclos de crescimento, a humanidade também atravessa essas fases evolutivas, tá? Então, resumindo, esses tempos marcados por Deus são tempos de transformação da moral da humanidade, tempo de renovação espiritual, tempo de substituição gradual de valores antigos por valores mais elevados, que é o que a gente geralmente costuma ver. Por que esse período que nós estamos vivendo atualmente é denominado de transição? Tá. Ele tem essa denominação de transição porque, como a própria etimologia da palavra, tá? Uma passagem, tá? Só que, nesse caso, tá? É uma passagem entre dois estados morais da humanidade, ok? Segundo Kardec, no item analisado, estamos passando de um mundo de provas e expiações, caracterizado pelo sofrimento, desigualdades, paixões inferiores, para um mundo de regeneração, onde prevalecerão mais intensamente os valores da fraternidade, da justiça, da solidariedade, enfim. Tá? Essa transição não ocorre, obviamente, de maneira instantânea, como alguns acham que vai ser, mas gradualmente, através de mudança nas ideias, nos costumes, tá? Nas instituições humanas, e durante esse período, por isso que ele tem essa denominação transição, coexistem duas gerações espirituais, tá? Espíritos ainda ligados a valores antigos, aqueles que a gente citou, egoísmo, materialismo, orgulho, inveja, e espíritos mais adiantados, tá? Moralmente, que traz ideias renovadoras. E aqui abro um parênteses, tá? Em relação a essa questão. O problema das ideias renovadoras é o conflito, tá? Que ele traz, que essas ideias trazem com aqueles que não querem mudanças, tá? Aqueles que querem manter o poder, né? É só a gente lembrar de quem? De Jesus, tá? O nosso exemplo. As suas ideias novas causaram o quê? Perseguição. E aí, ainda hoje causam, tá? Então, nesse momento de transição, o mal ainda luta para se manter no poder, né? Para não perder espaço, né? O ser humano ainda luta pelo bem da matéria, né? E é daí onde vêm as perturbações nesses momentos de transição, que a gente geralmente verifica nesse momento, tá? Ou seja, essa coexistência gera conflitos, crises sociais, perturbações, porque as duas divisões, nesse momento de transição, entram em choque. Tá?
Mas Kardec explica que essas lutas são naturais e fazem parte desse processo evolutivo. Então, resumindo, é um período chamado de transição porque o velho mundo moral está se extinguindo, dando um novo mundo, né, surgindo um novo mundo moral. Um novo modelo de humanidade está surgindo, vamos dizer assim. E há um choque de ideias e valores entre gerações espirituais, que é natural em um momento de transição. Então, transição não significa a destruição da humanidade, mas transformação gradual da consciência humana. E para a gente entender isso, nós que estudamos, fica fácil, né? Mas para quem não estuda, para quem não conhece a doutrina e não vai nessa linha de raciocínio, muitas vezes diz que o mundo está pior, as coisas estão indo num rumo que parece que não tem mais jeito, como se Deus não estivesse no controle, como se Jesus não fosse o governador espiritual desse planeta. Mas a gente está vendo que, apesar dos pesares, estamos andando. Muitas mudanças, como você bem pontuou aí, estão acontecendo. Mas aí, vem aquela questão. É uma época de grande desenvolvimento científico, tecnológico, mas os valores morais não estão sendo priorizados. Por que isso está acontecendo? Antes de responder a sua pergunta, só um breve comentário à sua colocação. Eu não sei se acontece com os demais, mas a gente que estuda a doutrina espírita, muitas vezes, pelo menos no meu caso, né, sou indagado por colegas de trabalho, porque quando aparece alguma matéria, algum evento um evento ruim, geralmente, né, é onde a gente mais se liga, as pessoas nos colocam contra a parede. Tá aí, você não disse que é espírita, disse que as coisas estão melhorando, né? Como é que pode? Você não viu o que acabou de acontecer ontem, tá? E aí é muito difícil explicar realmente como você falou, tá? Isso exige um certo estudo. A gente tenta falar de uma forma ou outra e tal, mas eu sempre coloco que, olha, eu vejo diferente, eu vejo que realmente há uma evolução. E aí eu tento explicar de alguma forma, mas realmente, como você falou, é muito complexo, porque a gente ainda, retardatários que somos, a gente prefere olhar as tragédias, tá? A gente não vê o que tem de bom e que está acontecendo. E dentro da sua pergunta, é bom o desenvolvimento científico, é bom o desenvolvimento tecnológico, tá? Mas por que os valores morais não são priorizados, tá? Então, primeiro ponto, a doutrina espírita nos explica que o progresso intelectual e o progresso moral não avançam necessariamente no mesmo ritmo, tá? A humanidade desenvolveu imensamente a inteligência, produzindo avanços científicos extraordinários. Só que onde é que está o problema? É que muitos espíritos, nós espíritos, habitantes desse planeta, ainda trazemos imperfeições morais. Orgulho, egoísmo, ambição, desejo de poder, né? E aí Kardec explica, enquanto essas imperfeições dominarem o ser humano, ele vai utilizar a inteligência para quê? Para satisfazer os interesses pessoais. Porque as imperfeições me dominam. Olha, veja só, eu tenho um certo poder e as imperfeições me dominam. A moral eu vou deixar em segundo plano. Eu vou trabalhar para que eu mantenha o meu poder com a minha inteligência, tá? Porque eu quero satisfazer o meu interesse pessoal. Ninguém pisa no meu pé. Porque eu estou aqui armado e sei me defender. É assim que a gente pensa. A gente quer esse interesse pessoal. E não necessariamente o bem coletivo, tá? Então, por isso que a gente frequentemente vê a ciência sendo usada para exploração econômica injusta, destruição ambiental, desenvolvimento de armas, manipulação
social. É a ciência que está errada? Não. É o grau moral de nós que a utilizamos. Tá? A verdadeira evolução da humanidade ocorrerá quando o progresso intelectual for acompanhado pelo progresso moral, equilibrando conhecimento e ética. Tá? Então, é por isso que a gente ainda vê essa dificuldade. Tá? Tudo bem. Mas é isso, Wesley, é por isso que o que a gente observa hoje em sociedade é esse desvirtuamento a partir do jovem. Muita tecnologia, muitas coisas à disposição, mas sem um uso devido, perdidos, porque essas condições que precisam ser trabalhadas, muitas vezes elas não existem no ambiente familiar, ou mesmo em sociedade. E é por isso que a espiritualidade aponta essa necessidade de trabalhar os processos educativos. E que processos são esses? Por que ela aponta esses processos, né? A gente vê, tá, na doutrina espírita, né, algumas palestras, já vi Divaldo falando, e outros palestrantes, que educação e instrução são coisas distintas. Tá? Onde a educação ela é muito mais ampla. Ela envolve diversos processos. Tá? Na visão espírita, é o principal instrumento de transformação moral da humanidade. Porque educar, como diz Divaldo, em suas apresentações, como o saudoso Divaldo dizia, é criar hábitos sadios. Tá? Tem uma passagem de Emmanuel, o Francisco Xavier, Chico Xavier, né, em dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade. E lá tem assim, necessidade da educação pura e simples. Há necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade está a caminho da purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida no mundo. Olha só a questão da educação, né? Desde ali do indivíduo, família, sociedade. Então, se os problemas humanos nascem das imperfeições do espírito, egoísmo, orgulho, ignorância, enfim, então a solução deve vir através da formação moral, espiritual das novas gerações. Tá? E é aí, tá, que entra a questão da educação, tá? E de seus processos. Então, a educação espírita não se limita à transmissão de apenas conhecimento intelectual. E isso aqui seria a instrução, somente a instrução. Então, a educação, ela busca desenvolver valores morais, estimular responsabilidade espiritual, né? Despertar a consciência da imortalidade da alma, porque nos responde muitas perguntas, nos dá certeza de muitas outras questões, tá? Formar indivíduos mais fraternos, solidários. Então, a espiritualidade superior compreende que a regeneração da humanidade depende da transformação interior dos indivíduos, e essa transformação é favorecida pelo processo educativo. Educar significa iluminar a inteligência, elevar sentimentos, despertar a consciência espiritual. Então, esses processos educativos são amplos porque os pontos que devemos atingir são diversos. São diversos. Inteligência, sentimento, consciência espiritual, tá? Não somente aquela educação material, mas a educação espiritual, tá? Então, somente uma educação baseada nesses princípios é que poderá ser preparada ali uma nova geração que vai conduzir a humanidade para um mundo mais justo. Então, por isso
que é um processo mais amplo de educação para que a gente possa atingir esses objetivos, tá? Se não começa em casa, na família, nessa mini sociedade, né? Como é que a gente vai ter uma sociedade saudável quando a gente vê tanta desarmonia, tanto desequilíbrio da criatura, dos lares, das famílias, e isso repercute na convivência, no ambiente, muito jovem desistindo de viver, também uma questão muito gritante que a gente já traz do passado, mas que se amplia com o que nós temos hoje, de uma sociedade que prioriza muito o indivíduo, que diz para si que você tem que ser o melhor, que você tem que as conquistas te pertencem a qualquer preço, de qualquer forma, e isso vai alimentando mais ainda esse egoísmo que a gente traz, e justamente a espiritualidade recomenda que o combate ao egoísmo é um desafio a ser enfrentado no período de transição. Que desafio, né, Wesley? Isso. É um desafio enorme, tá? Lembrando lá do ponto que a gente tocou sobre tecnologia, ciência, e a gente eu estava pesquisando aqui sobre os remédios mais caros do mundo, né? E aí eu vi 2 remédios, tá? Que são basicamente destinados ali a crianças. Remédios para doenças terríveis, graves, né? Como a atrofia muscular espinhal e aquela distrofia muscular de Duchenne, tá? São doenças que degeneram e principalmente a atrofia muscular leva a criança à morte, né? Até no máximo ali a sua adolescência, tá? Mas existe vacina, mas ela é 11 milhões de reais, ela é 20 milhões de reais para salvar uma vida, e a criança tomando aquela vacina, dose única, ela se cura, mas ela não tem aqueles 11 milhões de reais. Isso reflete o egoísmo. Por mais ciência, a ciência trouxe a cura, mas o ser humano, o espírito encarnado, ele trava a distribuição dessa cura pelo egoísmo. Isso é muito interessante porque a gente sabe que, segundo lá o livro dos Espíritos, os Espíritos nos conduzem, nos guia como a gente nem imagina. E a gente sabe que em tudo, até nas descobertas da vacina, a espiritualidade está ali ajudando. E meu orgulho, meu egoísmo nem admite isso. Fui eu que descobri, eu que estudei, somente eu. Mas não, a gente teve aí um exemplo recente da pandemia, né? Onde a gente ali implorava por vacinas, por um tratamento e tal, e a ciência teve que ralar. Né? Foi uma situação em que as vacinas chegaram, os tratamentos, as vacinas chegaram a nós de graça, porque era aquela situação extrema. Mas existem milhares de situações extremas dentro de uma casa, de uma residência, que a gente passa a porta e nem imagina que exista. Então imagine uma mãe sabendo que existe uma vacina por filho, que ele se cura da doença que ele levará à morte, mas essa vacina custa 11 milhões de reais. Imagina eu, dono daquela patente, daquela vacina, olhando para uma criança, eu sei que ela vai morrer porque ela não tem 11 milhões de reais. Isso não é uma coisa que deve ser combatida, né?
para que a gente realmente entre nessa transição, né? Segundo Kardec, enquanto o egoísmo dominar o coração humano, não será possível estabelecer plenamente essa fraternidade e a justiça social. Eu trouxe esse exemplo para demonstrar, né? O egoísmo vai levar o indivíduo a colocar o seu interesse acima do bem coletivo. Não, eu não vou distribuir, eu não vou liberar a patente dessa vacina porque eu quero ganhar mais, né? O egoísmo leva o indivíduo a explorar ou prejudicar o próximo. Ora, se a receita, o ensinamento de Jesus, a lei é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, então o egoísmo é algo que deve ser combatido para uma transição, senão ela não ocorre. O egoísmo faz a gente ignorar o sofrimento alheio. Então, tudo isso aqui, todas as consequências do egoísmo, são contrárias a um mundo melhor. Então, eu tenho que combater isso. Porque muitas vezes a gente fica esperando um mundo melhor, no estalar de dedos, o planeta Terra se transforma num lugar melhor. É a humanidade que tem que se transformar. É a humanidade. Então, durante o período de transição, o egoísmo se torna especialmente desafiador porque as estruturas sociais ainda estão agarradas aos valores antigos, né? Enquanto novas ideias de solidariedade começam a surgir. Então, ainda estamos muito ligados a culturas antigas, valores antigos, e aí há uma luta entre o individualismo e a fraternidade, materialismo e espiritualidade, interesse pessoal, bem coletivo e várias outras. Luta, né? Essa luta, né, é natural, como a gente já viu, tá? Nesses momentos, por isso aquele estado de perturbação e as pessoas nos questionam, realmente você está achando que o mundo está melhor? Esse estado de perturbação é a luta. É quando a gente está, por exemplo, ali com uma febre ou uma doença qualquer e está tomando um remédio e a gente sente ainda os sintomas porque aquela bactéria, aquele vírus está lutando para sobreviver, tá? É uma perturbação, o seu corpo fica perturbado. Enquanto o número de bactérias, de vírus for maior, né, ele vai prevalecendo, mas chega um momento que ele começa a diminuir, né? E o antídoto começa a aumentar, e é nesse momento que vem a cura. É só pegar e fazer essa analogia, é a mesma coisa, tá? Tem Palavras de Chico Xavier também, por Emmanuel, diz assim, ó, precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos os tempos são chegados para a felicidade humana. Tá? Então, ele coloca que a gente precisa tirar todos esses sentimentos, porque senão a gente não vai sentir que os tempos são chegados. Não consegue sentir. Nós mesmos vamos travar porque a gente tem escolha, a gente tem o livre-arbítrio. Eu quero chegar mais rápido a esse mundo de regeneração ou mais devagar? Quem diz são vocês, né? Tá lá os espíritos, tá lá Jesus, tá lá, dizendo, ó, quem diz são vocês, a rapidez como vocês querem chegar, tá? Não vai ser a gente aqui com uma varinha de mágica, como num passo de mágica, transformar, não, são vocês. E qual a receita? É essa, desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, todos esses sentimentos que nos travam. Tá? Daí a importância de lutarmos. Você tocou num ponto muito direto para mim, porque nesse momento nós vivenciamos uma problemática assim com uma neta, né? Ela precisa de uma medicação a cada 15 dias, a medicação é muito cara, a família não teria como manter essa medicação pelo tempo que ela precisa, que não sabe nem precisar quando, se é a vida inteira.
E com isso entrou-se na justiça com essa questão. E foi negado a medicação, porque a juíza entende que existem outras medicações que ela poderia acessar, não necessariamente essa, mesmo o médico dando um parecer de que ela não pode usar essa medicação que foi dita. Que é muito sério o problema dela, não pode de maneira nenhuma. E aí fica difícil, porque são situações graves, e a gente fica a depender realmente dessa condição humana, do ser humano, de ver a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. E, infelizmente, meu amigo, é o retrato que a gente está vendo aí em nossa sociedade. Cada vez mais parece que a moral se distancia, parece que as coisas materiais, tudo se encaminha para um entendimento entre duas ou três pessoas ali, levando em conta. A gente não vai nem entrar nesse campo, porque, infelizmente, nós estamos vivenciando muitos problemas dessa natureza, né? Mas, assim, o crescimento moral, dizem os espíritos, também é uma necessidade apontada. Ou a gente se melhora moralmente, ou, como você bem falou, vai demorar muito esse nosso tempo de melhoria e de transformação. Porque a gente queria assim, amanhã eu amanheço, pronto, mundo de regeneração, que não é. Eles bem disseram, como você bem colocou, vai depender de nós. Então, como é que a gente vai poder promover esse crescimento? Bom, a resposta é simples. O problema é praticar. Tá? Eu vi uma pergunta que muitos de nós nos fazemos ali nos momentos de melancolia. Meu Deus, qual será a minha missão na Terra? E a gente às vezes passa anos, meu Deus, qual será a minha missão? Porque às vezes a gente acha que a missão da gente é ser sei lá, fazer coisas grandiosas. E aí eu vi Divaldo dando uma resposta muito simples. Uma pessoa perguntou, qual é a minha missão? Eu ainda não sei qual é a missão de Divaldo. É muito simples, é a mesma de todo mundo, amar. Amar. Olha, realmente, ele respondeu na palavra uma coisa que nós, seres humanos, nos questionamos há séculos, há vidas. E ele respondeu na palavra. Por quê? Porque é difícil praticar. É difícil praticar. Tá? Então, o crescimento moral vai ocorrer através do progresso gradual de autotransformação espiritual. Porque o progresso moral, ele te segue após o túmulo. Então, ele é um progresso espiritual. E a partir do momento que a gente nem acredita na outra vida, nem acredita que a vida continua, eu não tenho nem por que trabalhar por esse progresso. Porque eu não acredito nisso. E aí é um entrave. Então, esse progresso, a gente sabe, não acontece por saltos bruscos, mas passo a passo. A gente vai aqui limando nossas imperfeições, nossas arestas, né? E alguns, a gente cita aqui os caminhos, né, fundamentais para esse crescimento moral. Autoconhecimento, né? Conheça-te a ti mesmo, tá? Porque se a gente não se conhecer, se eu não souber qual é a minha imperfeição, como que eu vou trabalhar contra ela? Se eu não me convencer que sou egoísta, que sou invejoso, como é que eu vou trabalhar contra ela? Se eu nem sei quem é meu inimigo pessoal, meu inimigo íntimo, eu não vou trabalhar. Então, autoconhecimento, reconhecer as próprias imperfeições e trabalhar para superá-las. A prática da caridade, ajudar o próximo, né? Porque caridade é sinal de evolução. Mas aí a caridade, segundo Paulo, é muito complexa, é muito difícil. Sim, mas comece praticando bem, já é um bom caminho. Pratique o bem. Eu costumo dizer, acho que às vezes eu me autoflagelo. Eu disse, olha, eu acho que nessa encarnação eu não pratico a caridade. Aquela caridade
como Paulo nos ensina. Eu talvez pratique atos de bem, do bem, pratico o bem, tá? Então eu tenho muito a andar. Então esse é um defeito. Mas a gente tem que estar treinando, a gente está aqui para estudar, treinar, provar, tá? Disciplinar as paixões, né? Esses nossos impulsos negativos, orgulho, inveja, agressividade. Eu nem digo de uma forma brusca a gente se livrar de tudo isso, porque é difícil, tá? Mas disciplinar. Disciplinar. A gente, como começou da área de direito, a gente sabe que, e a doutrina espírita também nos explica muito isso, e o teu direito vai até onde começa o do outro, tá? Então, se meu orgulho, a minha inveja, a minha agressividade está me ferindo e passa a ferir o outro, aí é o limite. Então, deixa eu disciplinar essa paixão para pelo menos não atingir o próximo. Tá? Então, isso é disciplina, pelo menos isso. E aos poucos vai avançando até se livrar de tudo isso. Vida espiritual. Não há como ter esse progresso moral se eu não conhecer a vida espiritual, se eu não aceitar que ela existe. Porque, do contrário, eu sou só matéria. E a moral não me interessa. A moral não me traz vantagem sendo só matéria. Porque nesse mundo ainda, a matéria é muito mais fácil de ser conquistada através de imperfeições. Essa é uma verdade. Tá? Trabalhar mesmo duro, tá? A gente ainda quer ganhar muito, né? A gente quer ganhar o dinheiro da forma mais fácil possível. Ainda é assim, tá? Então, trabalhar a vida espiritual, com estudo, com prática da espiritualidade, fornecem valores superiores, tá? Fornecem valores superiores. Convivência social construtiva. Interação com outras pessoas permite um aprendizado moral contínuo. Nós somos criados para viver em sociedade, tá? É uma lei divina, lei da sociedade. E essa convivência nos faz abrochar nossas imperfeições, ver a nossa agressividade, até que ponto a gente pode ferir o outro. E aí, eu percebendo isso, quando eu percebo minhas imperfeições, essa convivência com a sociedade, eu posso torná-la uma convivência social construtiva, onde eu tenha resultados, tanto para mim quanto para o próximo. Então, o progresso moral é uma obra, que a gente já falou lá atrás, é uma obra de educação da alma. E por ser obra de educação, é uma questão muito mais ampla, que envolve diversos aspectos, como esses que a gente colocou como exemplo. Tudo que nós conversamos aqui converge para essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que nós temos um momento aqui, que nós apresentamos uma mensagem e depois fazemos uma reflexão sobre alguns pontos dela. E na mensagem de hoje, ela é uma mensagem longa, nós pegamos apenas alguns trechos dela. A mensagem se intitula A Hora é Esta, e é do Dr. Bezerra de Menezes. E o que ele nos diz nessa mensagem? Vivemos uma hora de muitos desafios. Desafios no lar, desafios no trabalho, desafios no grupo social, desafios íntimos. Entre os piores, os mais graves, os desafios que ninguém conhece, esses que resultam dos nossos conflitos. Temos uma necessidade imperiosa de um psicoterapeuta, que é incondicional amigo das nossas necessidades. Temos necessidade uns dos outros, mais do que nunca necessitamos-nos. Ninguém pode realizar-se a sós, por mais pleno que suponha ser. Temos necessidade de viver no grupo social e promovê-lo,
experimentando os efeitos positivos do grupo que estamos em promoção para resolvermos o imenso número de conflitos que aturdem a sociedade tecnológica, a sociedade cibernética e biônica dos nossos dias. Mas a doutrina espírita equipa-nos com esses recursos sem pressa, mas com decisão, sem desespero e com tranquilidade. Passaremos a vencer as nossas paixões inferiores passo a passo, sem pretender a perfeição como um salto. Iremos limando as nossas arestas até o momento em que possamos compreender que estamos engajados num contexto para promover a renovação social. E a hora é esta, dizem os benfeitores do mundo maior que confraternizam psiquicamente conosco, que convivem conosco, que nos convidam a ascender a eles sem estarmos a exigir-lhes que desçam sempre até nós. Então, nessa reflexão, nós vemos uma orientação precisa de um espírito grandioso, como o Dr. Bezerra de Menezes, para que a gente reflita realmente sobre o nosso papel. E eu separei aqui 2 itens para a gente comentar, Wesley. Esse, quando ele fala, vivemos uma hora de muitos desafios. Desafios no lar, desafios no trabalho, desafios no grupo social, desafios em como vencê-los. A pergunta de milhões, né? Muito, com um pouco de ligação com a questão anterior que a gente falou, tá? Que a gente comentou. Então, se a gente observar esses desafios mencionados por Bezerra de Menezes, eles existem em várias dimensões da vida, tá? E daí a sua complexidade. Porque são desafios familiares, que talvez sejam até os maiores, né? Desafios profissionais, desafios sociais, né? Desafios íntimos. Né? Eu vi uma palestra outro dia, o cara falou assim, ó, você chega aqui no centro espírita, você tem seu desafeto, você não gosta de fulano, cicrano, mas chega aqui e fala, tudo bem, tchau, você vai embora para sua casa. E aquela pessoa você só vai ver na outra semana e tal. Só que em casa você almoça, toma café, janta, dorme, passa o dia com aqueles desafios da família. Né? E talvez por isso a espiritualidade nos coloca que a gente vencendo esses desafios familiares, como a gente viu em outra questão, se ajustando na família, a gente ajusta a sociedade, a gente leva para a sociedade. Porque a gente é verdadeiramente o que é na sociedade, por mais que às vezes a gente mascare isso, mas a gente é aquilo que a gente vive no dia a dia, nas pressões do lar, né? Então, são desafios profissionais no trabalho, um querendo se sobressair, né, ao outro. Então, isso aqui tem muito a ver com a moral que a gente discutiu, tá? Lá atrás. Né? Esses desafios íntimos talvez sejam os mais difíceis, tá? Porque é o que a gente já falou aqui, os desafios íntimos são aquelas nossas imperfeições que a gente tem que lutar. Que primeiro a gente tem que conhecer, saber que tem, se convencer que tem, porque temos. E aí, ir atrás de vencer esse conflito interno, para que a gente possa, de alguma forma, lutar ali contra os conflitos externos, familiares, sociais, do trabalho. Tá? Então, talvez esse seja... Né? Então, a doutrina espírita, vamos dizer assim, ela nos orienta a vencer esses desafios. Por exemplo, equilíbrio emocional. Tá? Equilíbrio emocional. Porque ali no trabalho, na sociedade, no trânsito, acontece muito com a gente no trânsito. Alguém fez alguma coisa errada e você vai lá e, né, impropérios. Nos falta equilíbrio emocional. Às vezes, no trabalho. Né? O equilíbrio emocional talvez seja
um dos fatores mais importantes. Esse equilíbrio emocional me traz um outro meio, a fé raciocinada. Tá? É importantíssimo fé raciocinada. Apoio mútuo, oração, né? Prece, reflexão e esforço para melhoria pessoal. Então, na verdade, quando a gente pega isso aqui tudo, a gente vai ver que isso aqui tudo nada mais é do que a lei do trabalho, a lei divina do trabalho. Tá? É no trabalho que a gente, né, vence esses desafios, né? Com a lei do trabalho. E assim, apesar de ser muito difícil vencer esses desafios, foi para isso que a espiritualidade superior sempre nos lembra que não estamos sozinhos. Há sempre um amparo espiritual e auxílio através da convivência fraterna. Daí a importância da oração, da reflexão, da prece, do equilíbrio, para que eu possa atrair espíritos, sintonizar com espíritos que me dê ali condições e forças para vencer esses desafios. Tá? Sempre lembrar que tudo isso que eu tenho que me esforçar, eu ainda tenho ali a garantia da presença de espíritos que vão sempre nos ajudar. E para finalizar, esse momento em que ele diz: temos necessidade de viver no grupo social e promovê-lo para resolvermos o imenso número de conflitos que aturdem a sociedade tecnológica, a sociedade cibernética e biônica dos nossos dias. Como resolver esses conflitos? Outra. Só pergunta de milhões, né? Essa questão está muito ligada lá com o Livro dos Espíritos, lá no capítulo das leis morais, né? Da lei de sociedade, questão 766 em diante. Né? Então, a gente vive nessa sociedade altamente desenvolvida tecnologicamente, né? Mas ainda moralmente desigual. Aí é onde está o problema. Eu sou da área do direito, mas eu gosto muito da tecnologia, tanto é que eu resolvi fazer uma segunda graduação na área tecnológica. Eu não exerço, eu fiz só porque eu gosto muito, eu sou muito a favor da tecnologia. Mas numa sociedade moralmente desigual, a gente vai utilizá-la de forma equivocada. Tá? Então aí os golpes, né, golpes financeiros, sexualidade, todo tipo de crime, tá? Porque moralmente temos ainda muito a avançar. Então, mesmo vivendo numa sociedade altamente avançada tecnologicamente, ainda enfrentamos esses conflitos porque não evoluímos moralmente na mesma proporção. Então, daqui, a gente já vê qual a resposta para resolver esses conflitos. Tá? Então, esses conflitos na sociedade moderna surgem de diversos fatores. Tá? Individualismo, desigualdade social, competição excessiva, né? A competição excessiva, ela nos causa diversos prejuízos sociais, né? Porque a competição, como o próprio nome diz, eu tenho que estar competindo com algo, com alguém, né? Então eu envolvo mais de uma pessoa, então há ali uma luta, né? Outro fator como perda dos nossos valores, né? Então a solução proposta pela doutrina não é apenas político-econômica, né? Porque é o grande erro que a gente vê nos jornais, vê os governos, nunca vão conseguir resolver tais desafios sobre o aspecto político e econômico, que é o primeiro que se coloca, tá? Na hora de resolver isso. Mas é sobre o aspecto moral e espiritual, tá? Não se consegue. Eu estava vendo agora recentemente, como eu gosto muito da área, nós temos aí a nova lei sobre proteção, né, que foi aprovada recentemente, deram o nome Lei Felca, né, por conta de toda a situação que ocorreu. Mas é muito fácil de você burlar aquelas regras. Tá? Nós não precisaríamos de regras de segurança se nós tivéssemos a moral suficiente para não transgredir. Mas nós ainda somos imperfeitos e precisamos de regras. O problema é que nossa
nossa moral ainda precisa de certos avanços, que a gente sabe muito bem, aprende muito rápido a burlar a regra. E aí é onde está o problema. Então, a resposta, né? Precisamos de evolução moral e espiritual. Alguns caminhos a gente pode colocar, né, como a gente já vem colocando, fortalecer a fraternidade, a educação moral, que a gente já colocou, cooperação social, espiritualização da humanidade, né? Tudo aquilo que a gente falou lá sobre a moral, sobre os desafios que a gente precisa enfrentar. Então, a mensagem de Bezerra de Menezes, para finalizar, ela enfatiza que precisamos uns dos outros, que ninguém se realiza isoladamente, que o progresso humano é necessariamente coletivo. A solução para os conflitos da sociedade moderna não está apenas na tecnologia, mas na melhoria das relações humanas e no compromisso de cada indivíduo com o bem coletivo, tá? Então, é isso que está nos faltando. A ciência, a tecnologia, a biotecnologia não é nossa inimiga. O nosso inimigo, os nossos inimigos são as nossas imperfeições. E aí a gente pega tudo que poderia ser tratado, poderia ser utilizado para o bem e transforma num problema social, como a gente faz com a tecnologia, com a ciência e com outros avanços. Esse é o nosso grande problema. Vamos encerrando, então, o nosso programa. Eu quero finalizar com uma fala do Espírito Miramês no livro Cristo, quando ele diz o seguinte: saudemos o terceiro milênio, período que ficará registrado na história da Terra como o princípio da regeneração humana. Princípio, onde haveremos de sofrer com paciência, sabendo o porquê dos sofrimentos. Época que ficará bem marcada nas consciências por nele terminar o mundo do mal. Ninguém mais vai avolumar karmas, e sim esgotá-los pelo amor, pelo saber e pelo trabalho. Então, aqui nós estamos vendo a afirmativa do Miramês do fim dos tempos. Acabou o tempo da nossa baixa moralidade. Quem estuda sobre transição sabe do que estamos falando. Meu amigo, fico muito feliz, adorei conversar com você. Espero que em outros momentos você esteja disponível novamente para a gente dar continuidade a esse nosso bate-papo. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para a gente encerrar. Ok, eu que agradeço, tá, Dora, novamente. Sempre que possível, a gente vai, sim, estar atendendo. Espero que todos possam usufruir desse diálogo da melhor maneira possível, tá? Então, a doutrina espírita ensina que estamos vivendo esse momento decisivo de evolução humana e que o mundo passa por uma grande transformação moral e que antigas estruturas baseadas no egoísmo e todos aqueles dramas que nós ainda possuímos estão sendo gradualmente substituídos pelos valores de fraternidade, solidariedade e espiritualidade. Então, que todos nós possamos aproveitar esse momento na certeza de que estamos caminhando, sim, para melhorarmos, tá? E que Deus fique com todos. Muito obrigada, Wesley. Obrigada a você que nos acompanha. Se você gostou do conteúdo, passe o link adiante para mais e mais pessoas terem acesso. E se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos aqui dando continuidade a nossas conversas sobre questões morais, que é o tema agora desse mês de março. Muita paz a todos e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.